Olha a sua volta, olha quanta coisa o ser humano consegue fazer hoje em dia. Não seria tudo isso graças à magia? Bem, hoje você vai ver que sim. Oi, aqui é o Lucas, seja bem-vindo a mais um vídeo do Luago nos Livros, o canal de literatura mais científico e mágico dessa internet. Se você clicou nesse vídeo é porque provavelmente gosta de Harry Potter ou está buscando algum vídeo informativo nesse sentido, e esse aqui vai ser um. Mas se você é o primeiro caso e é fã de Harry Potter, saiba que Luago agora tem um projeto em podcast dedicado inteiramente à nossa saga favorita. O nome do podcast é Fidelius e a nossa proposta é revelar todos os segredos de Harry Potter para você ao longo da nossa releitura juntos. Então, se você tiver interesse nesse conteúdo, olha o link lá na descrição e começa a ouvir o Fidelius Podcast. Você vai se surpreender com a quantidade de informação que você provavelmente não sabia sobre essa série. Esse vídeo aqui é para complementar a experiência dos nossos novos fiéis do segredo. A proposta dele é mostrar então um pouco da história da magia no nosso mundo de verdade e relacionar isso com a ciência. Por que não? Tá duvidando? Vai ter que ficar para entender. Mesmo que você não se interesse por Harry Potter, assiste esse vídeo até o final, por favor, porque você vai achar ele, no mínimo, informativo. Ah, e os livros usados como referência estão lá na descrição para você adquirir também. E sem enrolação, vamos começar esse vídeo porque temos muitos séculos para percorrer. A gente não pode fazer um vídeo sobre a história da magia sem começar definindo o que é magia. E de acordo com o dicionário Michaelis, magia é a prática baseada na crença de que é possível, por intervenção de entes sobrenaturais e fantásticos, produzir efeitos inexplicáveis, especiais, irracionais e sobrenaturais, através de fórmulas mágicas e ou rituais ocultos. Ou seja, produzir algo no nosso mundo, algum efeito que não pode ser explicado pelas leis naturais. E por causa disso, magia é, primeiro, algo restrito a poucas pessoas, porque não é todo mundo que consegue fazer esses rituais com êxito. E segundo, algo obscuro, oculto, porque obviamente não vivemos num mundo de fantasia em que todos nós temos poderes especiais, não é? A palavra magia vem de magi, que eram sacerdotes da antiga Pérsia que seguiam a religião do Zoroastrismo. Lá no século 6 a.C., os magi eram figuras bem misteriosas e as pessoas genuinamente acreditavam que eles possuíam poderes sobrenaturais. Além de serem sábios e servirem como conselheiros, as pessoas acreditavam que eles possuíam o poder de prever o futuro e, por consequência, realizar profecias e também de investigar e interpretar os sonhos das pessoas. Contudo, tradicionalmente, vários povos ancestrais espalhados pelo mundo possuíam algum tipo de magia atrelado à sua cultura, ou por exemplo, mitos e lendas no folclore para explicar algum elemento da natureza, ou talvez algum perigo do desconhecido, como uma grande serpente marinha. Ou seja, a magia estava atrelada diretamente à religião daquele povo. Por exemplo, um mágico do Antigo Egito podia realizar um ritual para curar uma doença ou trazer prosperidade para a terra. E olha só que legal, quase todas as formas de magia antiga dependiam do nome secreto dos deuses. Então existiam os nomes dos deuses que todo mundo conhecia, que a população normal conhecia, mas algumas poucas pessoas tinham o conhecimento do nome verdadeiro daquele deus. E quando você conhece o nome verdadeiro, você consegue acessar aquela divindade e, em alguns casos, obter seu poder. O que seria isso senão a origem das palavras mágicas? Com o contato entre os povos aumentando ali em torno do século 3 a.C., as culturas começaram a se misturar. E não só isso, a magia de uma civilização entrava em contato com a magia de outra civilização. E à medida que a gente tinha essa mistura, as magias iam evoluindo e em muitos aspectos adquirindo semelhanças umas às outras, mesclando pontos entre essas culturas. E a magia não era vista como algo nocivo não, tá? Apesar de culparem muitas coisas que aconteciam às pessoas e no mundo com a maldição de alguém, a magia era parte da cultura e era admirada porque poucas pessoas conseguiam de fato acessar esse poder. Mas desde os gregos antigos nós temos textos em que bruxas são as grandes vilãs da história, que usam parte de corpo do ser humano para fazer poção. Por exemplo, a gente tem a bruxa Erecto, citada por Luciano de Samosata em seu livro Farsália. Ela, além de enterrar seus inimigos vivos, ela depois reanimava esses corpos para fazer as maldades por aí. Olha só.
Quando entra na jogada o Império Romano Católico, a magia vai começar a sofrer. Por ser considerada concorrente à fé cristã, a magia foi decretada coisa do diabo e todas as práticas mágicas que não eram da Igreja Católica, foram abolidas a partir do século IV depois de Cristo. E com o tempo avançando um pouco durante a Idade Média, a gente sabe que tanto a Igreja quanto governadores perseguiam qualquer ato mágico que eles pudessem encontrar. Então alguns sacerdotes e curandeiros tiveram que fazer seus trabalhos de magia na surdina, e muitas vezes seus trabalhos eram relacionados a levar algum tipo de remédio às pessoas mais pobres, que não tinham condição de ter uma vida boa. E eu nem preciso dizer que as mulheres eram as mais perseguidas pela prática de bruxaria, né? Isso porque a cultura católica era e ainda é muito sexista. A gente sabe, né? As mulheres não podem ter nenhum outro interesse a não ser aqueles pré-determinados pela igreja, que no caso seria ter filho, cuidar da casa e ser devota a Deus. Então espalharam por aí que as bruxas faziam pacto com o demônio em rituais que envolviam vampirismo, canibalismo, assassinato e tudo o que há de ruim, nesses eventos no meio da floresta chamados sabás. Mas a questão é que os sabás são apenas rituais religiosos de religiões pagãs. E em vez da gente fazer o nosso culto numa igreja ou num templo, eles realizavam na floresta, na natureza. Mas por ser uma religião majoritariamente feminina e a igreja ser uma religião tipicamente masculina, já sabe, né? Então, desde aquela época, a sociedade já produzia uma visão de bruxa bem determinada. Por exemplo, nessa imagem que você está vendo, temos a primeira ilustração de bruxas com caldeirões que se tem registro, e são de um livro chamado On Witches and Female Fortune Tellers, datado de 1489. Na imagem vemos duas bruxas preparando uma poção em um caldeirão. Esse livro ajudou a perpetuar o imaginário da bruxa, e esse imaginário percorreu os séculos e dura até hoje. Inclusive, a descrição de bruxa como mulher idosa, velha, feia, caindo aos pedaços, serviu como desculpa para muitos caçadores de bruxas perseguirem e assassinarem velhinhas que simplesmente moravam isoladas de uma vila ou de uma cidade. E a desculpa era essa: elas eram bruxas, elas eram malignas e precisavam ser eliminadas. A Inquisição é um marco muito forte dentro da Igreja Católica relacionada à caça às bruxas, que se iniciou oficialmente com o Papa Gregório IX durante os anos de 1200. O Santo Ofício, como também era chamada a Inquisição, visava perseguir, julgar e, em muitos casos, eliminar qualquer ato mágico que pudesse ser encontrado. Qualquer pessoa que não seguisse os dogmas da igreja à risca ou simplesmente preferisse seguir outra religião era mal visto. E as penas variavam entre expulsão ou prisão, e em muitos casos, tortura e morte. Embora algumas pessoas defendam a igreja nesse quesito, falando: mas não era a igreja em si que perseguiam essas pessoas, e sim os governadores, os reis, quem estava no comando. Não foi nenhum padre que foi lá assassinar aquelas mulheres. Tá bom, mas não é porque o padre não sujou a mão de sangue que ele não tem sangue na mão. O mandante do crime também é culpado pelo crime. E os governantes da região só sentiam a necessidade de perseguir e assassinar aquelas pessoas porque a Igreja Católica tinha muito poder e decidiu que quem não seguissem as suas regras eram bruxas e mereciam morrer. E eu falo isso não como forma de responsabilizar indivíduos ou até mesmo culpabilizá-los, mas sim a instituição de forma geral. Durante esse período, aproximadamente 110 mil pessoas foram perseguidas e condenadas por serem bruxas. E o número de mulheres é o dobro do número de homens. E podemos contabilizar também 50 mil mortes de pessoas sendo acusadas de serem bruxas. Com o passar dos anos, a Inquisição foi morrendo aos poucos, mas em alguns lugares ela perdurou até tempos mais modernos, como por exemplo na Península Ibérica, que durou até o século XIX. E como consequência dessa caça às bruxas sobreviver até tempos mais recentes, muitos cientistas foram perseguidos pela Igreja Católica também por serem hereges. O maior exemplo que temos é o Galileu Galilei, que no início dos anos de 1600 lançou seu livro O Mensageiro das Estrelas, e nele o Galileu falava abertamente que a Terra não era o centro do universo. A Terra
Terra gira em torno do Sol e não o contrário. E isso batia de frente totalmente com o que a igreja pregava. Para a igreja, a Terra era o centro do universo e o Sol girava em torno dela. Como Galileu não cedeu às pressões da igreja e voltou atrás para se retratar, ele foi condenado à prisão, onde ficou até a sua morte. Acho que é um problema que a gente carrega até hoje, né? Um grupo de pessoas quer controlar uma narrativa e quer fazer todo o resto da humanidade se dobrar àquela narrativa, né? E aí vale de tudo pra condenar aquela pessoa e mostrar que na verdade você é o certo. Manda calar a boca, faz xingamento, pede pra se educar mais. Mas se eu puder pedir um favor pra você que tá assistindo a esse vídeo, dê valor a quem não se converte facilmente ao tema da moda, tá? A história tá de olho em você. Com a chegada do iluminismo, aquele terror da religião foi levemente se perdendo e algumas mudanças sociais ajudaram a população a perder um pouco desse terror com a bruxaria. Mas a gente deve dar crédito também às histórias, aos livros que foram publicados durante essa época. Pois é, livros envolvendo magia e bruxaria. Acredito que se você está assistindo a esse vídeo é porque você gosta desse tipo de literatura. E é muito interessante de você parar para pensar que livros desse tipo, naquela época, ajudaram, ainda que bem pouco, a desmistificar essa questão da bruxaria. Muitas histórias foram produzidas envolvendo seres mitológicos, magia, bruxas, heróis, cavalheiros, donzelas em perigo. Mas toda a grande questão é que a magia não era colocada explicitamente ali. Ela era descrita como assombro, maravilhas, encantamentos. Então a pessoa que lia não associava diretamente aquilo que estava acontecendo às coisas ruins que ela costumava associar a palavra magia. Acredito eu que essas histórias caíram no gosto dos leitores porque eram histórias bem heróicas e épicas. E aqui estamos. Então é legal sim de você pensar que livros e a literatura ajudaram a romper uma barreira cultural com a magia, ainda que bem pequena, como eu falei, porque a corrente filosófica que veio junto com o iluminismo contribuíram bem mais. Mas convenhamos, né? Livros fazem parte da mudança social também. E eu digo que foi uma parcela pequena porque, assim, a perseguição com os hereges não morreu. E tão forte dessa forma durou até pouco tempo. Mas convenhamos, culturalmente, em alguns lugares, dura até hoje. E apesar de hoje, muitos de nós não acreditarmos na magia da forma como eu coloquei aí no início, é possível dizer que ao longo da nossa história nós fomos muito crentes na magia, sim. Inclusive, algo totalmente distinto da magia era visto como parte dela, a ciência. Desde as civilizações antigas existiam pessoas que se dedicavam a uma arte que misturava um pouco de misticismo com a observação da natureza, a alquimia. E o mais interessante é que alquimia vem da palavra árabe para química. E é bem difícil traçar um início para a alquimia porque gregos, egípcios, persas, chineses, enfim, vários povos já traziam algum tipo de magia na sua cultura que poderia ser considerado alquimia. Mas assim, a alquimia que a gente tem no nosso imaginário hoje floresceu na Idade Média como uma mistura de culturas. Por causa das cruzadas, esse período em que os europeus lutavam com povos do Oriente, esse tipo de magia foi chegando na Europa vinda dos árabes. E quando encontrou o povo europeu, misturou ali com algumas ideias e de fato surgiu essa alquimia que a gente enxerga hoje. E óbvio, durante esse período a igreja ainda estava forte, então a alquimia encontrou bastante resistência na Europa, mas deu certo. Os alquimistas acreditavam que tudo na natureza eram compostos pelos 4 elementos: água, ar, fogo e terra. O grande objetivo de suas pesquisas era bolar uma técnica que transformasse qualquer tipo de metal em ouro. Dessa forma não faltariam riquezas para ninguém. Além de, é claro, obter a pedra filosofal, que produziria o elixir da vida e dessa forma ninguém mais morreria. Ninguém importante, pelo menos. Tudo isso utilizando uma linguagem bem específica, em símbolos que pareciam códigos, e só quem verdadeiramente estudava esses códigos que poderiam entender. Bem, uma linguagem então que a igreja não entendia. Querer brincar com os elementos da natureza e ainda estudar para obter o poder de controlar a morte, um poder que teoricamente só Deus tem, não deu muito certo. Mas é como diz o ditado, se você não pode com eles, junte-se a eles. Alguns padres e até papas eram conhecidos alquimistas e se aventuraram nessa arte, mas com as crescentes perseguições da igreja, provavelmente eles tiveram que continuar o seu trabalho na surdina e em segredo, que não durou muito tempo, afinal a gente hoje sabe que alguns papas eram alquimistas, então só durante a época mesmo que não sabiam.
Essa perseguição pela alquimia se deu por causa do teor místico dessa arte, mas a gente pode encontrar alguns elementos de ciência rudimentar aí. Por exemplo, eles inventavam e fabricavam instrumentos e equipamentos para auxiliar nos experimentos. Alguns desses equipamentos a gente utiliza até hoje em laboratório. E também nessa ideia de que elementos podiam virar outros, nessa questão da transformação que é puramente química. Mas tudo isso era misturado com magia, por isso que não era ciência propriamente dito. Existiam rituais, existiam palavras mágicas, tinha essa questão dos poderes dos elementos que eu comentei. Então tinha magia misturada sim, mas tinha um pouquinho de ciência. E durante o século XV, junto com a alquimia, a magia natural foi se tornando popular entre os hereges. Essa magia natural era uma forma de dizer que tudo no mundo, animais, plantas e rochas, possuíam algum elemento mágico, algum poder especial intrínseco a ele, que eram chamadas de virtudes ocultas. Foi durante esse período, por exemplo, que passaram-se a acreditar que pedras preciosas possuíam poderes de cura. Cores e números tinham simbologias que davam poderes especiais. E óbvio que esse conhecimento era passado através da literatura também. Olha só essa imagem que você está vendo na tela. Nós temos o livro Hortus Sanitatis, o primeiro livro de história natural que se tem registro, datado de 1491. Nele a gente tem a ilustração de uma aula de poções em que o mestre, que está vestido de cinza, ensina propriedades de pedras e rochas para os seus aprendizes. Tomara que esse professor de poções seja melhor que o Snape. Mas a chave disso tudo é que esses significados mágicos não eram obtidos através do achismo. Não, era da observação. Então era através da observação da natureza que a pessoa conseguiria perceber os seus significados. E ok, que muitas das vezes as ideias que eles tiravam eram mirabolantes. Por exemplo, a noz era um remédio muito eficiente para a mente, ajudar no pensamento, porque o formato da noz se lembrava muito o formato de um cérebro. Coisas desse tipo, eles acreditavam na semelhança das coisas. Se um objeto, uma planta, era semelhante a um animal, por exemplo, aqueles elementos podiam estar interligados através da magia. Então, mesmo com essas soluções absurdas, a ideia por trás não era tão absurda não. A ideia de que através da observação e do estudo do nosso mundo que nós vamos encontrar as respostas para as propriedades que a gente tanto quer. E isso é uma base do pensamento científico. Não é a ciência propriamente dita, até porque eles chegavam a conclusões totalmente erradas e hoje a gente sabe, mas é uma base do pensamento. Foi durante essa época também do século XV que os grimórios se tornaram bastante populares, e eram esses livros para difundir o conhecimento mágico. Eles sempre referenciavam a poderes antigos, a grandes nomes mágicos da história, e neles se encontravam magias e rituais para todo tipo de coisa que você possa imaginar, tá? Felicidade, amor, riqueza, saúde, paz, prosperidade, feliz ano novo. E por aí vai, tá? Não aguentei a piada. Quando eu tava falando agora eu pensei, gente, isso é muito ano novo, mas enfim. E é interessante que a palavra grimório vem de gramaire, que nada mais é do que gramática. E gramática era qualquer livro que possuíssem instruções. Nesse caso, instruções para magia. Nesses livros a magia era colocada com algum tipo de ritual que a pessoa precisava cumprir. E o mais interessante é que eles eram impossíveis de serem realizados. Primeiro que todo o material tinha que ser novo em folha. As velas tinham que ser fabricadas pela própria pessoa que fosse realizar o ritual com ceras de abelha que nunca produziram ceras antes. A varinha tinha que ser recém-talhada, as tintas fabricadas na hora, tudo nesse nível. Então quando a pessoa tentava realizar o ritual e ele não dava certo, não era porque a magia não existia, e sim porque aquela pessoa não conseguiu cumprir todos os requisitos com sucesso. E aí não funcionou. E desse tipo de magia e rituais, algumas religiões pagãs foram surgindo que pegavam essa base e existem até hoje, tá? Mas eu não tô querendo entrar no campo religioso da magia aqui e principalmente não fazer juízos de valores, tá? Foi então que, no século XVII, as pessoas estavam ávidas para descobrir propriedades dos elementos da natureza através da observação, que as pessoas perceberam que essa era uma maneira bem mais eficiente de obter esses resultados que elas queriam. A gente pode fazer essas observações com técnica,
com método que a gente vai chegar às respostas. Pode não ser as respostas que a gente quer, mas alguma resposta a gente vai chegar. Envolvendo os animais, envolvendo o ser humano, envolvendo as plantas, envolvendo as rochas, envolvendo basicamente tudo que existe no mundo. E foi assim que nasceu a ciência. E conforme o pensamento científico foi crescendo, a química foi surgindo, a medicina, a física, a biologia. À medida que a gente foi descobrindo mais coisas numa determinada área, foi surgindo a necessidade de uma especialização e de segregação de outras áreas também. Antigamente, as pessoas eram tudo. A mesma pessoa era médica, era bióloga, era física, mas com o tempo passando e o conhecimento dessas áreas sendo aumentado, foi surgindo a necessidade da pessoa se dedicar a somente uma área. E com a evolução do método científico durante todos esses anos, hoje nós conseguimos fazer testes e experiências em laboratório para testar se a nossa teoria está correta, com base em dados concretos, sem depender de misticismo ou algo atrelado à religião. Mas convenhamos, olha só, hoje nós conseguimos entender de fato as propriedades medicinais das plantas, conseguimos extrair essas substâncias e se a gente não quiser extrair da planta, a gente consegue sintetizá-la em laboratório. Nós já somos capazes de voar, respirar debaixo d'água, nós conseguimos nos comunicar com qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo, até mesmo fora dele, utilizando redes de radiação eletromagnética. Vai dizer que isso não tem um pouco de magia? Se você quiser descobrir todos os segredos de Harry Potter, escute o nosso podcast Fidelius. Tenho certeza que você não vai se arrepender. E antes de ir, eu quero agradecer ao Igor Dias, que é um ouvinte do Fidelius e se tornou apoiador desse canal. Ele e todos os outros apoiadores estão nos ajudando a levar esse tipo de conteúdo pra você, tá? Muito obrigado, Igor, pelo seu apoio. E se você achar que esse conteúdo é interessante e quer nos ajudar também, olha o link lá na descrição. Eu te vejo no próximo vídeo aqui no canal, tão inteligente e mágico quanto esse. E lembre-se, não deixa os trouxas te derrubarem.